Oi, Andréia. Oi, Kátia. E aí, galera? Tô gostando de ver todo mundo já me esperando. Oi, Rafinha. Tudo bem? Hoje o papo vai ser animado com a Alexandra. Vocês estão animadas? Que bom, como posso ajudar? Vou botar uma musiquinha pra gente. Epa, Hugo entrou. Cláudia. Oi, Júlio. Tentando achar aqui o volume da música. Tá boa, gente, a música? Vocês estão ouvindo? Oi, Júlio. Tá ouvindo a música? De fundo. Oi, Xandinha já entrou. Carla Schweck. Oi, Alê. E aí, gente? Tá, Júlio disse que tá ouvindo a música, que bom. Andréia também. Vamos esperar a galera entrar. Daqui a pouco eu chamo a Xanda. Tá ouvindo, Carlinha? Que bom. E aí, Ale, a Babi vai entrar também, você sabe? Minha imagem tá congelada. Tá congelada pra você? Não. Ei, Xanda, entra e sai de novo, porque eu acho que tá só pra você congelada. Gente, eu tô congelada pra mais alguém? Oi, Kati, tudo bem? Ah, voltou, Xandinha disse que voltou. Posso congelar não, gente, pelo amor de Deus. Ó, na live do Farjala, a gente acabou não conseguindo fazer as perguntas no final. Mas hoje na Alexandra a gente vai fazer, tá? Então fica de olho todo mundo. Eu tô estática pra você, Carlinha? Não, tô me mexendo, gente. Ó, a Alessandra tá dizendo que tá ótimo o som e a imagem. O Júlio tá dizendo que no papo abaixar o som. No papo eu vou abaixar o som. Carla Dalvi, cadê o Kiki? O Kiki tá no seu colo assistindo também. Érica entrou. E aí, gente? Todo mundo animado para conversar com a Xandinha? O que tá dormindo, Carla? Manda beijo para ele. Edu. Carlinhos entrou, Taninha, Marban. Oi, Taninha. Tá animada, Lê? Edu tá trabalhando, médico, não tem jeito, né, gente? É a vida, tem que trabalhar. Eleonora Zambonelli, minha amiga de infância, minha vizinha amada, querida. Agora eu tô bem pra você? Babi entrou diretamente de Boston. Oi, Maria. Gabi. Que bom, tá chegando uma galera, né? E aí, gente, preparem as perguntas para Alessandra, viu? Ela disse que vai responder tudo. Oi, Ale! Oi, Silvana! Gente, oi, Leila! Vou chamar a Alessandra, tá?
Vou chamar a Alexandra pra gente começar a conversar. Michele! E aí, galera? Não, Alessandra não, Alexandra. É, Ale, porque você fala um dia inteiro comigo, aí até pra chamar a Alexandra eu tô chamando ela de Alessandra, viu? Melissa, que delícia! Amou o look? Gostou, Ale Dairel? É. Ateliê Dairel. Oi, Roberto. Tudo bem, Amória? Flavinha Quaresma. Oi, Doriane. Bom, vou chamar a Xanda. Oi! E... Gente, Fala, minha irmã aqui, gêmea. eu acho que a gente está combinando. A gente está de cu junto. Tá Pra cu variar um junto. pouco, a gente tá de conjuntinho. Cu junto. Eu só não estou com esse colar poderoso. Flavinha, minha amiga entrou. Gente, se a gente tivesse combinado, não estaria tão igualzinha. Oi, pois é, gente. Alessandra, tô até com ciúme, viu? Porque a Alessandra. Eu falei, Alessandra, para eu tô só aqui, eu só tô vendo aqui, ó, tô quietinha. Mas tá Nossa, todo mundo Cláudia, com você ciúmes da fica linda Alessandra pra agora. live, hein? Você fica linda na live, hein? Ai, obrigada, você Sempre também. linda. E aí, amadinha? Tá me Nossa, ouvindo assisti sua bem? live ontem, foi incrível, amei. Ah, incrível com a Flavinha, né? Amanhã Incrível. vai ser com o Bruno Pacheco, vai falar sobre o budismo. Na quinta com o Rabino. Ai, tá Na bom. sexta, tô tentando o Padre Jorjão. E semana que Nossa, vem os psicólogos. A Flavinha aqui, a Peta, minha amiga, tá aí, vai falar. O Marcelo, enfim, cada dia um tema. que bacana. Estamos precisando de lives com psicólogos. Com certeza. E como estamos, né, Xanda? E como É, estamos? Ale, tá todo mundo com ciúme de você. Ela falou, todo mundo com ciúme de mim. Todo mundo, Ale, Ai, muito bom, com muito bom. ciúme. Mas eu estou muito feliz, né, Xanda? Imagina, você sabe o que é isso, né? Você tem essas manifestações de carinho já há muito tempo, mas para mim foi uma Sim. surpresa, assim, absurda. Babi, não fica com raiva, não. Babi é minha outra parceira maravilhosa. Faz raiva, não, ali. Babi foi A do para Xamã, fora. sabia do Xamã. É, mas você sabe que essa questão da gente interagir através da live, eu acho que foi uma necessidade que a gente teve, né, Cláudia? Não só os artistas, mas é para a gente também não pirar, né? E ao mesmo tempo troca experiências. É como se a gente estivesse num bate-papo, seja num café, seja num chopp, e as pessoas estão participando dessa conversa. É verdade. E a gente aprende, a gente acaba aprendendo. Tem tido lives Porque, super legais, né? sim, e sabe o que eu acho bacana? Que cada um num nicho. A Suzana Pires, minha amiga, ela fala muito sobre empoderamento feminino, empreendedorismo feminino. Então, ela faz lives incríveis. O Fábio Pochá entrevista também. Tem artista que conversa com outros artistas. Então, eu acho que cada um está encontrando aí um jeito de se comunicar e a gente não pirar o cabeção. Com certeza. Porque assim, tudo bem, a gente arruma a casa, a gente assiste uma série, lê um Lava uma livro, mas eu acho que roupa. a gente tem a gente tem necessidade de colocar para fora, né? Sim. E por isso que eu tô curtindo. Ah, não vou ficar com ciúme não, tá, fofa? Olha, a Rita tá assistindo com a Florzinha. Que delícia, Rita. Tô com saudade Ai, de que você. fofo. Mês que vem, Xandinha, depois que eu acabar as lives de maio, que eu vou fazer as lives que eu já anunciei, no final eu vou falar de novo quais são, mas eu vou fazer em junho e o primeiro dia de julho só Hum, com mulheres com histórias incríveis. Vai ser muito que legal. Vai ter antropóloga, vai ter de máximo. tudo. A última que vai fechar é uma história incrível, que é da G, que é uma cozinheira. Ontem até o Pochá fez uma live com ela. Eu Hum, conheci ela na época que eu estava em cartaz, com Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Ela foi levar uns doces para gente. Veio aqui em casa, trouxe uns doces para a gente, depois ah, levou para o camarim, as pessoas todas ficaram apaixonadas. E ela está em parceria com a Gastromotiva, do Daniel.
E hoje ela é a cozinheira representante dele, que está fazendo comida pela Gastromotiva e entregando todo dia para moradores em situação de rua. Ai, que Então é legal. lindo o trabalho que ela está fazendo. O Pochá foi lá, conheceu, foi super bacana e foi com ela entregar comida um dia desses. Que Foi bem incrível. legal. Ontem, quando eu liguei para convidá-la, ela estava falando que era a live dela com ele ontem. Foi Que bem legal. máximo. Mês que vem eu vou E a trazer gente para também mostrar, bem está dando bacana. voz, né? Está trazendo para a cena pessoas muito interessantes, com coisas muito legais, né, para serem ditas. E quando é que. Tudo bem, a gente se reúne toda hora, o tempo todo, mas assim, quando é que. Por exemplo, semana que vem eu vou falar com os psicólogos. Quando é que a gente pode tornar público um assunto como se fosse uma terapia em grupo, porque as pessoas perguntam, as pessoas interagem, né? Se não fosse através disso aqui que aconteceu, né? A quarentena, enfim, tudo isso. Porque Mas agora a eu acho que gente. a gente se estabeleceu nesse ambiente digital, né? Independente de quando acabar a quarentena, eu acho que esse hábito de lives, temáticas, vão acabar se sedimentando. Eu acho que as pessoas entenderam que o digital é um ambiente interessante. Obviamente não vai ter a quantidade de lives que tem hoje em dia, porque as pessoas também vão estar ocupadas com outros afazeres, né? Mas o que eu tenho percebido, é óbvio que a gente vê muita coisa ruim. O telefone ficou torto, peraí. Mas o que eu tenho percebido é que antes, eu acho que a internet, eu não sei, live, eu não sei como é que se chama, pré-pandemia, abordava assuntos que eu considerava muito fúteis. Sim. Por exemplo, gente, na boa, não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas eu não aguentava mais ver tutorial de contorno. Sabe, eu falava, gente, não aguento mais, porque cada um tem um rosto, cada um tem um formato. Não vai fazer todo mundo fazer com aquele nariz, aquela coisa. Então aquilo me deixava um pouco sem paciência. E agora eu tenho percebido que as pessoas estão mais preocupadas em colocar um conteúdo bacana. Sim. Entende? Não tô falando só de artista, não, mas tipo, hoje não cabe eu falar look do dia. Não cabe. Hoje não cabe. O look do dia ou é da faxina, ou é a máscara, ou é da live, o look live. Alguém falou, eu detesto esses tutoriais. Então eu acho que assim, a gente se transformou, a gente tem que se ressignificar, o mundo está mudando, e acho que eu vejo um esforço nessas lives, assim, no sentido de proporcionar consistência, né? Isso eu acho muito, muito bacana, assim. E eu estou começando agora, você sabe que eu sou super resistente, né? Eu demorei a fazer Instagram, não tem Face, agora eu acho que eu vou até habilitar o Facebook, porque tem um Facebook no meu nome, mas eu não sei nem a senha, a Gabi que sabe. E não tenho Twitter. Mas agora que eu estou começando a me interessar, entendeu? Em poder fazer uma coisa bacana. Mas depende muito da pessoa que está comigo, do bate-papo, né? Porque eu acho também errado quando seja o artista, a blogueira, o digital influencer, assume uma postura e influencia ou não um conteúdo que ele nem tem capacidade para falar. Naquele conteúdo, né? Não tem. Eu posso fazer uma live falando, eu estou me sentindo assim, tem dias de altos e baixos e tal, mas eu jamais faria uma live sozinha para abordar o psiquê e o emocional das pessoas. Jamais. Porque eu acho que isso é brincar com uma coisa que é séria. Com certeza. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou tentar botar aqui o fone, porque eu acabei de perceber que eu estava com fone só no ouvido. Peraí, gente, entrou um negócio aqui. Então, eu não sei o que aconteceu. O Tom Zé. Ontem eu estava arrumando lá as roupas, guardando as roupas passadas, e aí eu botei no Tom Zé. Eu não consigo tirar. E aí quando eu vou mexer no volume, o Tom Zé.
Muito bom. Xanda assim, Cláudia meio baixo. Alguém falou. Tá, eu vou aumentar meu volume. Melhorou? Gente, eu tô Pra mim tá melhor? bom. Pra mim tá bom, Eu fico Cláudia. com o senhor. Tá bom? Ah, que bom. Gente, olha só. Clica aí no aviãozinho, chama mais uns amigos para entrar. Larissa Clica. entrou, A Yolanda. minha prima falou, normal, prima. Eu mexer no volume e entrar uma música que nada a ver. Ela falou. Que maravilha. Normal. Gente, Xandinha, vamos falar então sobre o nosso assunto de hoje? Vamos. Então, maravilha. Conta pra galera, eu já conheço essa história, graças a Deus, há muito tempo, né? É. Que a gente está juntinha há muito tempo. Mas conta pra galera por que você resolveu se produzir no teatro, lá atrás, numa lua. Lá atrás. Então, eu me formei na escola de teatro obrigada, viu? Alguém falou que a gente está muito gata. Eu me formei em 91, 1991. E aí, como eu não tinha nenhuma referência de artista na família, e eu não tinha ninguém que eu pudesse acessar, ninguém que pudesse me ajudar, tipo, me indicar um caminho. Olha, eu vou te indicar para um teste, vou te convidar para fazer essa peça. Não tinha essa possibilidade. Eu morava no subúrbio, quando eu me formei, aí eu fui morar com umas amigas em Copacabana, e eu comecei a correr muito atrás de teatro, principalmente, que era o que eu queria fazer, que eu nem pensava em novela, Rede Globo, era um sonho que era muito distante para mim na época. E aí eu me formei em 92, né? E durante esses anos todos eu fazia eventos, fiz assistência de produção, assistência de figurino, assistência de cenário. Eu estava sempre trabalhando com outras coisas, fazendo teatro, mas não era convidada como atriz. Era convidada para fazer participações pequenas, completamente irrelevantes, que eu sabia que eu poderia fazer uma coisa melhor para mim. E aí, em 2002, eu, junto com o Luiz Antônio Rocha, a gente começou a improvisar. Eu tinha criado muitos personagens, improvisando e tal, porque voltando no tempo um pouco, eu me formei numa época que era a época do teatro cabeça. Eram os encenadores, Gerard Thomas, Bia Lessa. Então, não tinha espaço para uma atriz cômica. Simplesmente não tinha. Aí, depois que veio a questão o besterol voltou, com Falabella, aquela turma toda, e aí abriu as portas, né? E aí, como ninguém me chamava, eu falei assim, eu vou me chamar para trabalhar. Eu vou me convidar, eu não tenho uma companhia, mas a galera que anda comigo, ó, todo mundo aqui, é uma galera tipo altíssimo nível. Meu anjo da guarda, os santos todos, os meus santos de devoção, Nossa Senhora. Eu falei, gente, bem acompanhada eu sei que eu estou. Daí, o Luiz Antônio me estimulou muito, o Luiz Antônio Rocha, a gente vai voltar agora com a Loura na Lua, a gente voltaria agora esse ano, só que agora, infelizmente, acho que só ano que vem. E ele falou, vamos fazer. E ele já produzia, e naquele momento, de 2002 a 2004, eu estreiei a Loura na Lua em 2004. Naquele momento eu percebi que era assim que funcionaria. Que não adiantava eu levar o meu material, na minha época, o material não era vídeo no YouTube, não. Era uma... Você lembra disso, né, Cláudia? Era uma fita, tinha que ter book com um monte de fotos. Tudo isso custava dinheiro, era caro. E aquilo ia minando minha energia. E eu precisava ter energia até para trabalhar... Ai, que fofo, a Yolanda. Até para trabalhar com outras coisas. Sim. E eu vi que tem aqui Carla Schweck e Yolanda, e eu sempre lembro, sempre agradeço, até nas entrevistas, aos produtores de elenco, que sempre acreditaram no meu trabalho e me convidavam para fazer, mas eu sei, do fundo do meu coração, que mesmo eles naquela época, achavam que eu podia mais. Mas é que, infelizmente, o mercado não abria espaço. Sim. As portas eram muito fechadas, né? Então de fato, tinha aquelas pessoas que tinham aquele lugar na estante de protagonistas, aquele lugar, era tudo muito divididinho, agora acho que melhorou. Então eu decidi me produzir.
junto com o Luiz Antônio. O Luiz Antônio já sabia fazer muito bem aquela questão muito chata que é de planilha, essa questão de produção que eu particularmente não gosto. Administrativa da produção que é chatinha mesmo, né? Que não é nada criativa. Isso eu não sei fazer. Eu sei bolar o projeto, eu sei correr atrás de apoio. Sim. Tipo, agora na quarentena eu já estou catando apoio para Loura na Lua. Já estou conseguindo fechar apoio para Loura na Lua na quarentena, sem data para estrear. Isso eu consigo fazer. E aí, a gente estreou em 2004 e deu muito certo. Entende? A Loura na Lua, ela não trouxe dinheiro. A gente não ganhou dinheiro. Mas ela me colocou num lugar de respeito no meio teatral. Até porque então, você fazia muitas personagens, todas elas muito diferentes. E apesar de ser um monólogo, você fazia muitos esquetes e era muito dinâmico. As pessoas não acreditavam como você conseguia entrar e sair das personagens e se trocar com aquela agilidade e não perder fôlego. Era um trabalho de atriz muito interessante. Muito interessante. E a crítica da Bárbara, a crítica foi maravilhosa, me colocou lá em cima. E eu consegui, eu lembro que na época a gente conseguiu um espaço no Cândido Mendes, porque o Cândido Mendes era o berço de todos os grandes sucessos, né? Loura Luz, História de Nós Dois, Mônica Martelli, Lolo Ingrid, Paulo Gustavo. Era uma incubadora, né? A gente começava ali. E eu lembro que na época eu consegui segunda e terça às 21 e quinta às 5 da tarde. Então, era um horário, tipo, muito alternativo. Você fazer uma peça, que é um monólogo, num horário, assim, numa segunda-feira. Então, o que eu fazia? Eu subia aquela escadaria, eu e Luiz Antônio, a gente subia e ia nas salas da universidade, porque o teatro ficava dentro do Cândido Mendes, ainda existe lá, né, no Rio. E eu ia lá e às vezes eu ia caracterizada, de bob na cabeça. Gente, olha só, eu tô lá embaixo no teatro, vocês podem ir. Que eu convidava os alunos. Né? Só que deu muito certo. Tanto que o Maurício Sherman foi me assistir numa segunda-feira. E na terça-feira a secretária dele ligou pedindo para eu ir para Globo, conversar com ele. E ele falou, traga o quadro que você quiser trazer para o Zorra Total. Aí eu levei aquela atendente de call center. E que fez muito sucesso durante muito sucesso, tempo. E eu fiquei anos na Globo, anos. Sim. E aquilo, a Loura na Lua, ela foi o divisor de águas. Aliás, seu pai da Globo tá aí, Marcos Caruso tá na live. Ai, meu amor! Não, e tem um texto do Caruso no projeto, que é a coisa mais linda que eu guardo, tipo, sabe aquela caixinha que você só guarda coisas muito emotivas. E aí, na quinta-feira, a gente chamava as senhorinhas da van, né, para poder encher o teatro. E foi muito bom. Eu tive uma ótima crítica e também fizemos uma temporada linda. Quer dizer, era um monólogo de uma atriz completamente desconhecida, num horário muito ingrato, que se você pensar para o teatro é difícil. Super difícil. Eu lembro que meu amor, eu te amo, Caruso! E eu lembro que o Caruso colocou, às vezes, no texto dele, ele falava alguma coisa assim, que às vezes a direção é certa no teatro certo, mas na época errada, porque não existe mágica nem fórmula para a gente fazer sucesso. Então, a partir daquele momento, da Loura na Lua, eu descobri que era assim que tinha que ser. Então, eu sou uma atriz que eu não enchi um teatro porque eu fui para a televisão. Eu fui para a televisão porque eu enchi um teatro. Sim. Entende? Eu não estou desmerecendo o poder da televisão. Não, quando a gente foi fazer turnê pelo Brasil com a História de Nós Dois, é óbvio que se eu estivesse numa novela, das 9 principalmente, o teatro fica mais e mais cheio. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, funcionou dessa forma. E me deixou muito, muito realizada, porque eu encontrava com as pessoas na rua e as pessoas falavam, gente, eu vi sua peça, a lá da Lucille Ball, você é muito engraçada, meu Deus, eu amei. Então, isso é um puta reconhecimento de Com você certeza. fazer, porque o cinema e a televisão, eles têm um alcance
na vida das pessoas, porque eles estão lá naquele momento em centenas de milhares de aparelhos, ou várias salas de cinema. O teatro não, Sim. é o artista que vai naquele teatro, faz Para um para público aquela restrito. quantidade, Por depois ele mais vai que numa seja. outra cidade. Sim. É assim que funciona. E aí, desde aquela época da Loura na Lua, eu prometi para mim mesma, todo o Réveillon, né, todo ano novo, que a gente faz um monte de promessa, pede um monte de coisa, eu sempre tinha que ter um projeto na minha Teatral. cabeça. Sim. Um projeto de teatro. Sempre. Se eu conseguir realizar ou não, não importa. E o mais bacana é que todo ano eu tinha um projeto na cabeça e eu fiquei 10 anos sem conseguir realizar todos, porque eu fiz muito sucesso com a história de nós dois. Graças Eu a também Deus. era coprodutora junto com o Gustavo Nunes, da Turbilhão, o Marcelo na época também, o Neco e Lícia também eram sócios, mas o diretor de produção era o Gustavo. Então, eu acho que para o artista que se sente à deriva, ou ninguém convida, ou sem contrato, sem trabalho, é o momento de colocar em prática as suas ideias, porque ideia boa, todo mundo tem, a gente é artista. Em algum momento você vai ter uma ideia boa. Se você Sim. tiver com seus canais abertos, né? Se você for uma pessoa interessada em histórias, eu, por exemplo, eu adoro gente e eu adoro ouvir histórias. Então eu não me desconecto da rua. Eu adoro a rua. E o teatro tem uma vantagem que normalmente o povo do teatro é um povo muito unido, né? E como o teatro é uma obra, né? Assim, é uma quebração de pedra, tá todo mundo de manga levantada e todo mundo tá topando entrar na batalha. Isso é muito interessante. Se forma realmente uma família ali, no sentido literal da palavra, para construir uma história, para construir alguma coisa, né? É muito interessante. Eu nunca tinha produzido, você sabe disso, a gente se conhece há 500 anos. Eu já tinha tido várias oportunidades de produzir, nunca tinha produzido. Quando eu fui produzir, eu Vou Deixar de Ser Feliz, eu fiquei impressionada realmente como eu mergulhei naquela produção e como as pessoas se entregam realmente de corpo e alma para aquele resultado. É muito bonito o trabalho do teatro. Porque no teatro existe uma rede de solidariedade, né? Entre os produtores também, né? Os artistas amigos. Você, raramente, quando a gente está produzindo uma peça, se você precisa de ajuda de um amigo, seja para fazer um vídeo, gravar alguma coisa, você vai ter esse apoio. Sim. Então, talvez por ser mais artesanal, não sei explicar. E também são poucos produtores e eles são unidos. Então, essa questão da doação que a Yolanda falou, né? Por exemplo, eu sempre, a gente passa por isso, eu estou toda hora indicando, Cláudia, edital CCBB, entra lá, não sei o quê. Não tem essa questão de não tem uma eu vou guardar, eu vou guardar o meu patrocinador, não vou contar, vou guardar esse edital só para mim. Não, porque existe um comitê que avalia os projetos, então pode ser que eles queiram um musical, e eu não sou atriz de musical, então o que custa eu indicar para uma amiga que é de musical? E isso eu acho muito legal, muito bacana. Mas eu sou apaixonada. Isso. É isso que eu sinto. Assim, o pessoal do teatro não tem esse ciúme, esse egoísmo. Todo mundo joga junto. Todo mundo entra no jogo para ganhar e todo mundo convida. Vem comigo, vamos embora. Entendeu? Sim, exatamente. Então, isso é muito legal. Isso estava adormecido há muito tempo no mundo, né? Eu acho que agora, com essa pandemia, todo mundo começou a olhar para dentro, rever passado, rever essa estrutura familiar que a gente deixou lá atrás, né? Essa compaixão. Hoje em dia as pessoas realmente estão mais próximas uma das outras, apesar da distância. Estão se preocupando e tal. E no teatro isso nunca morreu.
O Não. povo do teatro é um povo muito unido, muito preocupado um com o outro, muita equipe mesmo. Até Bem porque peculiar. a gente parte do princípio, assim, que a cada trabalho você tem uma verba e você quer convidar aquela equipe. E a gente Sim. tem que ser transparente, né? A gente tem que chegar para a equipe que você quer contratar e dizer, puxa, eu quero muito trabalhar com você, mas eu tenho tanto para te oferecer. Né? Então, sei lá, aquele iluminador que você sabe que é super premiado, que trabalha... ninguém tem uma tabela fixa, não existe um paradigma. Sim. Eu, por menos de tanto, eu não faço. Isso não Exatamente. tem, porque a gente depende de políticas públicas, né? Então, a cada 4 anos, a gente sabe que a gente vai ter ou não vai ter. Né? Então, a gente tem que estar se adaptando o tempo todo. Por isso que o pessoal fala, o teatro vai acabar. Gente, o teatro não vai acabar. Ele não acabou? Como é que ele vai acabar? Não vai acabar nunca. Não vai O que acabar muda é a forma como você faz. Né? Sim. Maior ou menor, enfim, isso obviamente muda. Agora, voltando ao título da live, produzir na raça. Porque tem que ter uma dose de cara de pau. Uma grande dose de cara de pau. Elaborar um projeto bacana para que a gente convença o patrocinador, os apoiadores, Sim. de que aquele projeto vale a pena para ele. Vale a pena você colocar a sua marca aqui, né? Porque muitas pessoas vão ver. Agora, o que acontece é que depois do advento da Lei Rouanet e os patrocinadores, que a gente sabe exatamente são sempre os mesmos, né? A gente ficava, num determinado momento, muito limitado a uma equipe de marketing que queria, talvez até interferir no conceito, ou então escolher, e aí isso não é bom. Isso é ruim, né? Porque a gente não está representando aquela empresa. A gente está fazendo com patrocínio, que é um dinheiro do governo, né, com o patrocínio dessa empresa. Mas a gente não pode ficar só limitado a fazer uma coisa só, porque senão deixa de ser teatro. Eu tenho uma amiga que é produtora, Xanda. Ela é produtora, na verdade, mais de cinema do que de teatro. Mas ela me falou uma vez uma coisa que eu acho super interessante e eu tenho conversado bastante sobre isso. A classe também, muitas vezes, se acomoda com o que já está estabelecido. Então, o que acontece? A gente vê quais são os patrocinadores que já existem e a gente vai em cima desses patrocinadores, ofertar para eles o nosso produto, seja diretamente ou seja através de um captador profissional. Só que tem muita empresa aqui no Brasil que pode patrocinar, pode se habilitar a patrocinar e desconhece completamente as leis de incentivo cultural. Elas simplesmente desconhecem. Então, de repente, também cabe ao produtor, ao captador, pensar um pouco fora da caixa, sabe? Parar e pensar, gente, espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Quais são as empresas que têm condições de ser patrocinadoras, de serem, né, de apoiar por conta da lei? E vamos lá, vamos fazer um trabalho ao contrário. Deixa eu explicar para o marketing dessa empresa que ela pode trabalhar com cultura e que ela não vai desembolsar nenhum dinheiro, porque não custa nada a ela. Ao invés mas dela eu pagar um imposto, acho... ela simplesmente vai apoiar a cultura, entendeu? Mas assim, eu não concordo 100% não, porque eu acho que as empresas sabem que existe lei de incentivo. Muitas não sabem. Mas eu acho que não sabem porque não querem saber. Porque é uma coisa que, gente, todo mundo sabe. É muito notório. Tem muita gente que não sabe. Tem gente que acha que é complicado, que é impossível, que para elas não dá, entendeu? E tem muitas pequenas empresas que podem fazer isso. Mas eu acho que algumas empresas preferem pegar as leis de incentivo, que não, mesmo que não seja a Lei Rouanet, e patrocinar esporte, tá? Sim. Porque tem a questão da torcida, da multidão e tal, patrocinar esporte. Muitas estão ligadas à questão da sustentabilidade, da educação. Tanto que, às vezes, você vai querer apresentar um projeto
E aí a empresa fala, mas agora a gente só quer projeto que tenha a questão da sustentabilidade ligado à educação e tal. Aí você tem que pensar num projeto que fale disso. Aí teria que ser um projeto ou infantil ou juvenil, né? Porque você imagina a história de nós dois dentro de um contexto que o marketing da empresa decide. Aí ia mudar tudo. Sim. Né? Então eu acho que as empresas sabem. Eu acho que sabem, sim. Eu acho que as menores talvez não saibam. Mas as grandes empresas, As grandes elas sabem. Sandra, mas a gente tem muita média e pequena empresa que não tem acesso. Eu te garanto que tem muitas Que não tem acesso. E tem também muitas empresas que não querem simplesmente se envolver com a questão da declaração. Exatamente, porque tem que prestar contas, né? Exatamente. Então, tem todo... Quer dizer, o produtor, ele tem que entender todo esse contexto aí. Sim, né? Sim. Aqui em São Paulo, eu estou morando aqui há 2 anos, eu acho mais fácil para produzir do que no Rio de Janeiro. Bom, no Rio de Janeiro nós estamos sem 34, 35 teatros. Um horror. A Alê está falando aqui que muitos acham que o teatro não vai dar lucro. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, a empresa que patrocina, ela não tem que ter lucro nenhum com o teatro. Ela simplesmente está deixando de dar um imposto para o governo e ela está aportando na cultura. Isso já é a contrapartida dela. Só que ela ainda acaba ganhando outras coisas, porque ela tem uma visibilidade de marca e tal. Mas assim, ela não tem que pensar se o teatro vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro. Tem que ter público. Acontece, não adianta você montar um espetáculo e não ter público, senão você não leva para ninguém. Acontece que se eu nunca tento pensar com a cabeça do empresário, porque eu estou muito distante dessa realidade. Sim. Mas se eu pudesse ser uma mosquinha e chegar no ouvidinho dele, eu falaria, não pense que o lucro é um lucro do produto que você vai vender e da pessoa comprar somente o seu produto. Sim. Pense que a sua imagem estará associada à cultura do país, a um upgrade no nível intelectual do consumidor dele. Porque assim, hoje, eu, por exemplo, como consumidora, eu olho tudo. Eu quero saber se aquela empresa testa em animal. Eu quero saber como essa empresa trata os funcionários. Porque tem empresas que você sabe que são empresas boas de se trabalhar. Por exemplo, no mundo é Google. Todo mundo fala que é a melhor empresa do mundo para se trabalhar. E eu fui esse ano para os Estados Unidos, meu cunhado trabalha lá, e eu fiquei realmente... O cara sai do trabalho, tem uma areia, o cara jogar futevôlei na empresa. Sim. Tem academia, tem shiatsu, tem yoga, tem tudo. Então, assim, aqui no Brasil, a gente começa a pensar nas empresas que também trabalham dessa forma. Sim. Então, assim como o consumidor tem que mudar o olhar dele para a empresa, essa empresa tem que pensar assim, gente, a questão não é só o lucro, não é só a questão do capital, do dinheiro. É no tanto que eu vou agregar. Porque se eu levo o nome de um banco, cultura, sei lá, o banco S me patrocinou e eu estou rodando o Brasil e eu vou fazer a peça no Piauí. Lá no Piauí não existe esse banco, ou essa seguradora, enfim, que eu apelidei de S. Eu estou levando, ele vai olhar e falar assim, gente, essa seguradora. Se no futuro essa seguradora quiser entrar lá, ela já vai, é como se fosse uma startup. Então, eu acho que o empresariado, ele tem que pensar, não só, e daqui para diante, nesse mundo pós-quarentena, no mundo pós-pandemia, ele tem que pensar no que ele vai agregar na vida dessas pessoas. Sim. Assim, o Rio de Janeiro perder 34, 35 teatros é muito triste. É muito triste para a classe artística. É triste para os técnicos e pessoas que vivem de teatro, iluminadores, cenotécnicos, cenógrafos, camareiros, contrarregras, bilheteiros. Agora, é muito triste para o público. Sim. Que vai perder essa oportunidade. A gente vem de tempos muito sombrios, né, Xanda? Onde a cultura realmente foi massacrada no nosso país. Desde lá de trás, dos anos 60, onde tentaram calar todo mundo. E aí começou a se dar muito pouca luz para educação e cultura. A educação é lei,
ter, né? A criança tem que ir para a escola, mas você vê que vira e mexe, eles vão podando, tirando matérias. Assim, eu me lembro, o meu currículo nos anos 70 era muito mais rico do que hoje em dia, o ensino fundamental é. Eu estudava filosofia, psicologia, política, ciências políticas. Nossa, milhões de Eu coisas. estudei, eu fiz na época ginásio, né, em escola pública. E aí eu fico pensando, as matérias que foram retiradas, né, pelo Ministério da Educação e Cultura, a gente nem tem mais, mas as matérias que são música, artes e educação física também, que o pessoal fala, a educação física não reprova, são as que estão salvando muita gente na quarentena. Sim. Por quê? Você assiste a série, você assiste o filme, os livros que você lê, as músicas que você canta, né? O povo que vai para a varanda com seus instrumentos, o Sim. povo cantando. Então, isso é arte. Exatamente. Isso é cultura. Então, quando, por exemplo, semana passada tinha um cara passando aqui no meu bairro, tocando sax. Ele começou cantando parabéns, depois ele ia passando, boa noite! Todo mundo aí! Ele cantava, tocava no sax, e ele rodou o bairro inteiro, as pessoas foram para a janela, aplaudiram, cantaram, foi lindo. E aí eu falei, isso é arte. Sim. Está salvando as pessoas, porque as pessoas, eu tenho aqui em casa meu marido, eu tenho minha filha, eu tenho a cachorrinha, mas tem muita gente que está sozinha, Muita enfrentando isso, o medo da morte, o medo da doença, o medo de perder o trabalho, ou sem grana. E o que salva é a arte. Então, quando a pessoa fala, maratonei a série, é arte. É arte, a série, ela é certeza. feita por artistas. Ela não é feita pelo dono disso, dono daquilo, ou pelo engenheiro, pelo arquiteto. Ela é feita por artistas. Tem, sim, no cenário, na engenhota, no figurino, existe sim, mas quem encena, quem escreve, quem dirige, são artista. Então, as lives todas que a gente está vendo, as lives musicais, são feitas por artistas. As aulas pelo Zoom, de dança, de zumba, de tudo que a gente está fazendo, são todas as matérias que simplesmente deixaram de existir nas escolas. Nossa, na minha época de ginásio, eu estudava numa escola municipal, no científico, né, na época que eu fui para uma estadual. Mas nessa escola municipal, além de ter todas essas matérias no currículo, essas matérias maravilhosas, filosofia, tudo isso, a gente ainda tinha extracurricular, tinha aula de violão, de flauta doce, aula de violino, tinha yoga. Imagina, nos 70, em Petrópolis, yoga. Tinha vários instrumentos. Eu fazia aula de, como é que era? Eu acho que era artes industriais, que era uma oficina e a gente serrava madeira, lixava, sabia construir móvel. Tinha aula de entalhe, lembra? Entalhe em madeira. Entalhe e tinha também. E tinha um negócio que esquentava, que a gente desenhava assim na madeira. Era pirógrafo. Pirógrafo, é. Pintura em tecido, pintura em tela. Tudo isso numa escola municipal, imagina. Assim, a gente podia chegar às 7 horas da manhã na escola e sair 6 horas da tarde com atividade o dia inteiro. Com muita coisa. Fora todos os esportes, vôlei, handebol, enfim, tudo isso, né? Inclusive tem acho que ela deve estar aqui, a Carlinha, que era a melhor jogadora de handebol de Petrópolis. Ela disse que eu vinha aqui, ó, Colégio Pedro II ainda existe incentivo à música e artes, tá vendo? Que bacana. Ó, Tereza, minha amiga olha, de Petrópolis, ela tá o aqui, Márcio Damasceno, ele falou que é importante também que os produtores repensem em acordo com os diretores de teatro os valores dos ingressos. Então, a questão é a seguinte, a lei de meia entrada, ela foi criada por políticos, né? E as produções, elas não recebem nenhum subsídio, então a gente banca isso tudo sozinho. Então, respondendo ao Márcio, o produtor tem que pagar o teatro, o aluguel do teatro integral, o salário da equipe técnica, que é uma tabela integral,
o aluguel dos refletores, você sabe disso, né, Cláudia? Nem todos os teatros são Sim. super equipados aqui no Os Brasil. 10% da capacidade do teatro, que é contrapartida para a lei, que você tem Os que 10%, dar em toda sessão, 10% da capacidade e a é gente, contrapartida de lei. E a gente banca sozinho e as pessoas falsificam carteirinha, né? Bom, pelo Porque menos aqui no Rio de Janeiro, todo mundo é meia entrada, é impressionante. Meia né? entrada. Eu lembro que Ou é na velho, história ou de é nós dois, estudante. a gente no Vanucci, casa cheia, a gente contava lá, tinha 450 pessoas. O borderô chegava, tinha 10 inteiras. O resto é tudo meia. Impressionante. Então, tinha uma rádio no Rio de Janeiro que dava carteirinha. Venha receber a carteirinha de estudante, a carteirinha de estudante, você vai receber a sua carteirinha. Muito Quer tranquilo, né? Como assim, cara pálida? Então, assim, a gente tem que colocar um valor. Na verdade, todo mundo paga meia. É. As pessoas pagam meia entrada. E a gente não paga. Imagina você, você chega e entra no Uber. Oi, sou estudante, vou pagar meia. Você vai no mercado, oi, sou estudante, vou pagar meia. Hoje eu vou pagar meio condomínio, porque eu já passei de 60, eu vou pagar meio condomínio, porque eu tenho. Então as pessoas fazem assim, curso de custo à distância, porque também não tem consciência. Nem, o povo não joga junto. Não então, joga, pro produtor, ficou muito difícil. Ficou inviável, porque você já sai de casa devendo. Então a gente tem que contar em fazer sucesso. O musical, o ingresso é mais caro, porque tem uma orquestra ao vivo. Sim. E os músicos também recebem um valor fixo de tabela. Tem muita contrarregragem. Se você olhar a equipe é muito grande, staff é muito de um numerosa. musical, é muito numerosa. Então, mas engraçado, tem gente que fala assim, ai, mas teatro é caro. Mas às vezes compra coisas que não tem nenhum valor, que não vai agregar valor nenhum. Sai para tomar um bando de cerveja e gasta o dobro do que uma entrada de teatro, entendeu? Assim, as pessoas desvalorizam muito o trabalho do outro. E o público de teatro, ele sabe que ele vai ao teatro porque ele quer muito prestigiar aquele artista e ouvir aquela história ao vivo. Ele sai de casa, ele pega o carro dele, ele se arruma, porque ir ao teatro é um evento no dia. Sim. Você compra com antecedência, você começa a se arrumar com antecedência, você sai de casa, se estiver chovendo, enfrenta uma enchente, enfrenta um arrastão, enfrenta um tiroteio, dependendo da cidade, né? E tudo afeta o teatro. Sim. Tudo afeta. Nossa, teve uma época que você estava verão, carnaval. Penou, né? Lembra? Na época das passeatas, nossa, você penou. Você lembra disso? Nossa Senhora! Você lembra? Eu estava fazendo, acho que a História de Nós Dois e um monólogo. Eu te ligava, Cláudia, eu estou aqui numa cidade, no Camarim, acho que não vai ter peça, porque a rua está cheia de cavalo por conta das manifestações. E os produtores locais, que são figuras locais nos estados, né, que levam a gente, sim, eles falavam, olha, tem alguns ingressos vendidos, mas se vocês não quiserem, vocês não são obrigados, porque a gente não tem como garantir a segurança do elenco e tal. Mas a gente ia. Tanto que a gente foi numa cidade do interior de São Paulo, que eu acho que não pode ter. Não tinha condição de ter. Então, tudo afeta o teatro. Acho que teve umas 2 ou 3 que vocês não conseguiram fazer. Não foi só uma, não. Não tem. Foram tanto várias. Que a gente teve que devolver o dinheiro. Sim. A gente recebeu um PROAC, aqui de São Paulo, para fazer 3 cidades. É isso aí, a gente teve que devolver. A gente não pode. Assim, isso aí. No teatro, é muito curioso. Eu tenho uma experiência pequena, mas, assim, eu estreiei num ano de Copa. E as pessoas falavam, dia de jogo a gente vai cancelar. Eu falei, não, eu não vou cancelar, eu vou fazer todos os dias. O meu público não é o público que vai assistir o jogo. Quem quiser, eu tô aqui para vir assistir. E deu super certo. Todos os dias que tiveram jogos do Brasil, principalmente, a gente não parou. E deu muito certo. E a gente sabe que nesses dias a gente vai ter uma queda. Né? Sim. Agora, por exemplo, durante a pandemia, o primeiro segmento a fechar, teatro, cinema e show. E serão os últimos
Abre, com certeza. Não tem jeito, porque de qualquer maneira aglomera, né? Então a gente vai gente ter que vive entender como vai ser. A gente vive de aglomeração, né? Quanto mais aglomerado, melhor, né? Xandinha, a gente tem só mais 10 minutos. Será que alguém quer fazer alguma pergunta, gente, para Alexandra? A Amandinha falou que no Pedro II existe incentivo de música e artes. Que legal. Ah, é? Agora é que eu tô Xanda, fui te assistir 3 vezes. A Lídia. Lídia foi te assistir, foi me assistir. Lídia é Mas olha, a gente... uma fã incentivadora do teatro. Muito. A Lídia é maravilhosa. A gente não pode parar de fazer. A gente não pode parar de fazer. Não pode. A gente tem que continuar fazendo. Se for para fazer pequenininho, a gente faz pequenininho. Quando melhorar, a gente aumenta. A gente não pode, porque teatro é isso. Se você tem uma boa história para contar, vai ter alguém que queira assistir. É assim. É um trabalho de formiguinha. É devagarinho mesmo. E você fazer sucesso não significa que o próximo trabalho também será um sucesso. A gente tem que estar sempre voltando do ponto de partida. É um exercício de vida, né, fazer teatro. É um exercício. Por mim, teatro não acaba nunca. Ai, lindona! Nunca, o Jorge Lali também. O Jorge, querido, um produtor excelente. A gente... que mais? Arrasaram. Aqui, Dude tá aqui. Oi, Dude, minha sócia querida, o Gui. Ai, Dude. Você viu que hoje eu botei uma estante atrás? Tá todo mundo fazendo live com estante? Hein, Cláudia? Você viu que eu coloquei uma estante atrás? Vi, adorei. Olha só, tem uma pergunta... Toda arrumadinha. Gostei. Tem uma pergunta aqui da Alessandra, perguntando se algum dia você pensou em desistir. Lá atrás, sim. Lá atrás eu pensei, sim, em desistir e tentar uma outra carreira... ou ligada à arquitetura, ou ligada, sei lá, à assistência social. Mas sim, em algum momento Só que como eu tenho muita fé, eu sempre pedia algum sinal, entende? Que viesse do meu anjo da guarda, um sinal que Deus mandasse para mim, para que eu falasse assim, não, é para seguir em frente. E eu sempre recebi os sinais. E sempre soube interpretá-los como sinal. Porque às vezes a pessoa recebe sinal... O povo tá lá em cima mandando sinal e a pessoa no mundinho dela. Então eu sempre pedi uma indicação, um sinal, e eu sempre recebi. Júlio, beijo! Eu tenho um conhecido, Xanda, que fala uma coisa que eu acho muito curiosa. As pessoas pedem muito a Deus, a Jesus, que mande um sinal, que fale né? Deus me mostra, fala comigo. Mas a pessoa não se cala para ouvir. É preciso você se calar, porque ele fala. Só que ele fala no teu coração. Sim, olha o que eu tô lendo aqui, ó. É preciso você se calar. Esse livro do Pedro é maravilhoso. Todo mundo tem um anjo da guarda. Tô rezando tanto. Nossa, que é mais fácil é rezar. Alguém perguntou se eu tinha um personagem preferido. Em novela, Sônia Sarmento, de Cheias de Charme. E no teatro, da história de nós dois. A Lena, que eu amo fazer. A Lena é incrível. E no cinema, várias. A Iesa, a Mônica. No cinema é tudo. Ó o pessoal na rua, ó, música na rua, tá vendo? Arte. Ó, alguém tocando música aí na rua. É isso. Arte. É maravilhoso. E é o que ajuda muita gente a passar o tempo também, né? Cláudia, a Babi falou que você é o anjo da guarda dela. A minha história com a Babi é muito linda mesmo, assim, é muito, muito, muito linda mesmo. Eu tenho muita, muita felicidade de poder fazer parte da vida dela, que eu sei que realmente, sei lá, tive sorte de chegar a ela num momento importante da vida dela. Eu sei que é verdade. É lindo isso. E eu gosto muito. Que lindo. São as ligações de alma, né? A Babi é a que tem a tatuagem aqui na costela. Ai, que fofa! É muito legal. Agora ela tá em Boston, foi viver com a mãe dela. Acabou de ir pra lá. Vai ser um momento lindo da vida dela. Muito legal. Bom. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Helena Fernandes, eu te amo, Helena. Beijo, fofa. saudades, linda, Helena maravilhosa. Morou comigo quando eu era solteira.
Ai, que legal. Yolanda, beijo. Beijo todo mundo. Bom, todo Hoje eu botei o mundo. óculos e hoje eu não usei a luz. Eu ganhei um ring light maravilhoso. Gente, hoje Mas eu hoje- não coloquei o óculos e estou conseguindo ler. Olha que maravilha. Como? Se eu Não tirar o óculos, sei. amor, é nada. Hoje eu acho que eu achei a distância perfeita. Porque nas outras lives eu estava igual uma louca, assim. Não, Ó, eu não consigo ler mais nada. Pra mim, não tem Luísa como. está dizendo que a Luísa da Multiclip, vestimos muito a Sônia Sarmento da novela. Ai, Luísa, beijo! Nossa, eu era chiquérrima. Maravilhosa. Amada, gente, amanhã eu vou Gente, fazer uma muito live bom. com o Bruno Pacheco, falar de budismo. Na quinta, a live espiritual é com o Rabino. Na sexta, com o padre, tá? É para eu vou... encerrar, Cláudia? deixa eu só ler rapidinho, porque tá super legal a programação das minhas lives. Olha, sexta-feira agora a gente vai falar com o Pirindelli sobre o processo criativo do ator. Dia 26, na terça-feira, com a Andréia Lucena, aquela psicóloga e pedagoga. Ela vai falar sobre ensino à distância, que vai ser bem bacana. Dia 29, a Fefa Moreira, que falou também junto com você na primeira live, que ela fala sobre empreendedorismo artístico. É incrível, ela tem temas maravilhosos. E em junho eu vou fazer Vanessa Rich, que a gente vai fazer desafios na comunicação em tempos de quarentena. Que Flavinha máximo! Quaresma vai falar da mesa para dois até o reforma de cozinha. Kika Gama-Lobo, que é uma youtuber de 50 anos, vai falar sobre pandemia e menopausa, mulheres maduras à beira de um ataque de nervos. A Laura Maffei, no dia 12, que é Dia dos Namorados, vai falar sobre indecências. Vamos falar sobre sexualidade? Olha! A Paulinha Bulamarque, no dia 16, vai falar sobre a adoção de pets, que ela é Ah, super legal. ativa e é muito legal. Ela é. No dia 17, a Carol Barcelos vai falar sobre as Destemidas, que é um projeto maravilhoso que ela tem. No dia 23, a gente vai falar com a Ilane Jacob, que é uma antropóloga, sobre o novo normal pós-Covid e o comportamento no consumo. Dia 26, a Laura Maffei volta para falar com a gente, que é o Dia Internacional do Combate às Drogas, e ela vai falar sobre do fundo do poço a recuperação. Ela é minha amiga de infância e Que ela foi máximo! dependente química dos 12 anos até os 20 e poucos anos. E hoje ela trabalha com recuperação. É incrível o trabalho dela. Que incrível! No dia 30, a gente vai falar com a Cris Niklas, amamentar é. E no dia 3 de julho, a gente vai falar com a G, essa cozinheira que eu te falei. O tema é alimentando corpo e alma. Que legal! Arrasou! A gente está com uma programação Eu vou ver se linda, consigo né? bater o horário das minhas. Vai dar tudo certo, a gente vai Ó. bater os horários. Começou a música, ó. Aqui na rua. Xandinha, eu vou ter que pedir pro pessoal, quem quiser, vai lá no Linktree, preenche o formulário para a gente poder manter todo mundo atualizado sobre o Instituto Agora tá? Muito obrigada. Não, a todo e eu mundo quero que ficou com a dizer, gente. amor, que vai dar muito certo o Instituto. Amém. Conte comigo Amém. sempre. E é exatamente isso. Tem uma ideia, a gente faz de tudo para colocar em prática. Porque acho que era o Einstein que falava, ideia boa todo mundo tem, a diferença é que o gênio vai lá e faz antes. Então sejamos gênios nesse sentido. Tá bom? É isso aí. Beijo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijo. Eu vou salvar a live. Tá Carla, bom? Obrigada beijo. por todo mundo. Até sexta.